Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos continuar com a termoelástica, parte 2, falar de efeito memória de forma e pseudoelasticidade. Nós vamos ver então o efeito memória de forma, vamos dar um exemplo, mecanismo do efeito memória de forma e a pseudoelasticidade, que também às vezes é chamada de superelasticidade. Aqui então nós temos um exemplo, tem muitos na internet, eu aconselho que vocês coloquem efeito memória de forma ou shape memory alloys, vão aparecer muitos desses exemplos. Esse exemplo aqui, por exemplo, essa rede aqui, isso é uma antena de um satélite, ela vai para o espaço dobradazinha assim para não ocupar espaço, depois quando ela é lançada o Sol esquenta, ela vai voltando à forma original de antena que ela foi feita. Isso é chamado de efeito memória de forma. Essa é uma foto bem conhecida. Bem, então aqui que seria o efeito memória de forma. Vamos supor que eu tenho um monocristal de austenita, eu faço a transformação martensítica a uma temperatura baixa, isso é importante, e abaixo de ms, claro, e aqui eu tenho esse monocristal é dividido em regiões, cada uma com uma variante diferente. Nós já vimos isso em cristalografia da martensita. Quer dizer, uma variante, por exemplo, 1,1,1,0, ela pode ser, não, desculpe, 1,1, 1 menos 1,0, ela pode ser, tem vários planos 1,1 e várias direções. Então, dependendo das circunstâncias locais, ela transforma para uma variante diferente. Então o monocristal ele se divide em várias variantes da martensita, cada uma com uma orientação diferente. Aqui eu representei esquematicamente 4 orientações que mantêm a relação de orientação com a austenita, mas não estão alinhadas na mesma direção. Aí acontece o efeito memória de forma, vamos dizer, a primeira parte. Depois que eu transformei para martensita, eu posso deformar essa liga, né, martensítica, e eu tenho todas as variantes, elas se alinham na direção de deformação que eu representei aqui com essa seta azul. Então, vamos dizer, todos os monocristais, é claro que isso é esquemático, algumas variantes vai ser difícil orientar completamente, mas eu tenho aqui orientadas todas na mesma direção, certo? Aí o que eu faço? Eu tiro a tensão que eu apliquei, vamos ver. Tiro a tensão que eu apliquei, eu aqueço o material. E aí ela volta, essa deformação recupera e ela volta à mesma forma original da matriz austenita. Como eu já falei em outro vídeo, a austenita é um nome que se dá à fase precursora da martensita, seja ela austenita nos aços ou mesmo não ferrosa, o que for, a gente chama matriz de austenita. Então as variantes que estavam alinhadas, elas se recuperam, elas transformam de novo em austenita reversivelmente, mecanicamente reversivelmente, e a austenita volta a ser no tamanho original. Então, esquematicamente, a gente tem monocristal, matriz austenita na forma inicial. Isso vai valer para o policristal também, mas o monocristal é mais fácil. Aqui a gente tem as variantes, depois a gente puxa e as variantes ficam alinhadas e finalmente quando eu descarrego a deformação, esse ponto é importante, não vai acontecer nada, ele vai ficar na forma que eu deformei, ele não vai voltar por si só. É preciso que eu aqueça para que ele reverta, ele vai acima da temperatura ms, aí ele reverte totalmente na matriz austenita da forma inicial. Lembram da esterese do primeiro vídeo? Pois é, ele volta especificamente. Isso é uma característica específica das ligas termoelásticas. As ligas não termoelásticas não têm isso. Bom, vamos falar da liga agora, a pseudoelasticidade. Aqui eu transformo, isso também acontece em não termoelástica, eu posso transformar aplicando uma tensão acima de ms. Isso se chama martensita induzida por tensão e ela fica alinhada na direção da aplicação da força.
e ela se transforma em martensita durante a deformação, né? E isso induz uma elasticidade enorme, né? Porque não é só a deformação elástica, a deformação elástica se soma à deformação de martensita. Então, a martensita induzida por deformação, desculpe, a pseudoelasticidade ela pode ser muito considerável, 10%, parece pouco, mas estamos falando de deformação elástica, não tem deformação plástica aqui. Veja bem, só uma observação, a martensita induzida por tensão é aquela que se aplica uma tensão, pode haver uma deformação elástica, mas não há deformação plástica. Vocês já devem ter ouvido falar na martensita induzida por deformação. Isso é outra história completamente diferente e que nós não vamos tratar nesse vídeo, talvez um outro. Então nós temos a martensita induzida por tensão, alinhada na direção da aplicação da força, a gente descarrega a tensão, e agora quando a gente descarrega a tensão é diferente, ela volta à matriz austenítica, tá certo? No caso do efeito memória de forma era diferente, a martensita se alinhava, as variantes se alinhavam, então quando eu terminava a deformação ela ficava na mesma forma que eu deixei. Ela só voltava à forma da matriz austenítica se eu esquentasse. Nesse caso, não. Essa é a deformação, a tensão, desculpe, que induz a transformação martensítica até ela ficar alinhada. Então, se eu descarrego, ela volta ao tamanho inicial. Volta à matriz austenítica inicial, cessando a tensão. Então, essa é a chamada pseudoelasticidade. Obviamente que essas duas coisas têm uma aplicação. Aqui nós temos um belo exemplo tirado do livro do A. Ziolkowski, né? Essa MS é muito baixa, 80 graus, quer dizer, alta, né? Para os MS do ferro-níquel. Então aqui está mostrando o que acontece a deformação pseudoelástica, em que, vamos dizer, as variantes tendem a deformação tende a acontecer com as variantes alinhadas em relação à tensão, exceto em regiões onde há restrição. Nós sabemos que os contornos de grão são regiões de restrição. E aqui, então, as variantes são numa direção diferente. Aqui está bem claro, aqui também tem outra. Então, aqui também. Então, próximo das regiões dos pontos triplos, em que a restrição é muito grande, a deformação, né? Porque os 3 grãos não necessariamente deformam da mesma maneira, né? Então esse pode querer deformar, mas os outros 2 não deixarem. E aí você tem que acomodar a deformação nesses pontos. Mas fora isso, vejam que o alinhamento é bastante intenso aqui em todas as variantes. Bem, para terminar, vamos sugerir alguns vídeos do YouTube Veja, o YouTube está cheio desses vídeos sobre efeito memória de forma, como eu já disse, mas eu vou sugerir 2 aqui, que podia sugerir 10, mas vou sugerir 2 vídeos que ficam aqui. Esse canal está no título, é bem fácil de achar. Eu recomendo que vocês vejam, eu ia até incluir o vídeo aqui, mas depois pode ter algum problema de direito autoral. De qualquer maneira, quem chegou até aqui, eu queria agradecer. E quem puder, se inscreva no canal, divulgue. Nós já chegamos a 1000 inscritos, que não é exatamente Michael Jackson, mas tudo bem.